apesar de eu não ser um cara novo, tudo para mim é muito novo. Então, como a minha carreira foi muito mais acentuada do que a dos outros caras, né? Quando você pega ali top 10, top 15 do ranking mundial, as minhas situações elas foram mudando muito a cada 2, 3 anos. A ascensão foi muito diferente. Então, coisas que eu aprendi no passado, onde eu estou competindo hoje, em algumas situações, não tem função. É um jeito diferente de competir, um jeito diferente de se preparar. São diferentes desafios, diferentes posições. São situações muito novas para mim, e que eu tive pouco tempo de posição. Para 2018, os resultados foram acima do esperado até, cara. O grande objetivo era ter consistência de performance, era ter regularidade. Até o jeito que a gente trabalhou foi muito mais para construir regularidade do que para tirar o máximo do meu corpo. Eu dei praticamente 2 estímulos mais fortes durante a temporada, que foram no meio do ano para Itália e Andorra e no final do ano para os campeonatos mundiais. Sim. E o meu grande objetivo era estar mais vezes exposto no pelotão de mesmo que o lado final não fosse no pelotão de frente em si. Isso precisava coletar informações pelo que eu projeto para o meu futuro. Então, 2018 para mim era um ano de me expor para agregar conhecimento, pegar essas lições, absorver e crescer a partir de 2019. Então, estar hoje na segunda colocação no ranking mundial, ter feito um Cape Epic no pódio, vencendo etapa, vestindo a camisa, campeão mundial de maratona, ter vencido short track, isso, na verdade, cara, é o jeito do trabalho. Eu tento trazer muitos elementos na minha preparação, eu tento ser um cara menos especialista e menos... Isso acaba... Enfim, quando eu consigo montar o quebra-cabeça e encaixar as peças, eu acabo tendo muito mais possibilidade de ter bons resultados, de ter bons desempenhos em provas diferentes, em condições diferentes. Então, eu acho que para a temporada como um todo, o fator principal para eu ter alcançado os resultados que eu alcancei mais do que qualquer outra coisa, cara, mais do que a capacidade ou, sei lá, o trabalho que eu tenha feito, é o quão aberto eu sou para trabalhar. O quão aberto eu sou para novas experiências. Sempre fui assim e já tentei muita coisa. Por tentar muitas coisas, eu errei muito. Só que esses erros acabam virando um banco de dados, né, cara? Acaba virando conhecimento, autoconhecimento e conhecimento também processual, né? De formação, de afinação da sua preparação. Então, acho que na fase que eu tô, eu só consigo otimizar mais as coisas. Usar tudo que eu já tentei e errei e acertei e colocar as coisas de uma forma junta que funcionam razoavelmente bem. Então foi um ano realmente muito bom, cara. Foi um ano, em termos de resultado, acima do esperado, em termos de performance, eu não tive nenhuma grande surpresa. Foi muito o que a gente esperou. Eu corri todas as provas muito, muito ciente do que eu estava fazendo. Então não foi, assim, para ser sincero, eu não tive praticamente nenhum dia que eu falei, cara, hoje foi o dia, foi muito acima da média, andei super bem ou algo do tipo assim. Acho que era a sensação que eu tinha nos treinamentos, eu conseguia levar para as competições, conseguia entregar um pouco mais, um pouco menos, dependendo da minha capacidade de entender o ambiente, de entregar a performance no dia. Mas eu fiquei feliz por isso, por ter sido uma temporada muito consciente e, na teoria, temporada que me prepara para os próximos 2 anos. Então, a maneira como a gente planejou, principalmente esses 3 anos, foi muito sequencial. Então, tudo que eu fiz em 2018 foi basicamente uma preparação para o que eu vou fazer em 2019 e 2020. E aí, obviamente, da teoria, a gente precisa do tempo para revelar o quão bom é, mas na teoria as coisas estão num horizonte muito positivo. Talvez seja a única coisa que eu consiga fazer diferença
é na parte mental, mas por outro, onde eu ainda me vejo com muita margem de melhora. Então, é onde as minhas maiores falhas ainda também. Eu vejo como dessa maneira, eu vejo como a ferramenta onde eu posso ainda ver mais, onde eu tenho margem de melhora, mas é onde hoje eu consigo fazer mais diferença. É onde, na maioria dos meus bons resultados do ano, foi graças à parte mental. Não é? A diferença parece que fisicamente é grande, mas quando a sua cabeça está no lugar certo e você consegue dobrar ou direcionar a corrida de uma forma que é boa para você, você tira as diferenças físicas que são gigantescas com muita facilidade. Então, competir em alto nível depende muito do seu plano de competição, de como você vai, obviamente, entregar o que você tem para entregar, mas como que você vai fazer com que outros entreguem menos do que eles podem entregar. Jogar esse jogo é legal no mountain bike, porque é muito complexo, é muito variável, sempre muda. E isso é uma coisa que eu venho estudando muito há algum tempo, e até por isso eu fiz essa temporada do jeito que eu fiz. Para exemplificar, por exemplo, Andorra, quando eu ganhei no short track. Andorra foi uma prova que eu direcionei a prova para o que eu queria fazer. E eu construí na cabeça dos adversários de uma forma que fica difícil os caras competirem contra você. Então, vai desde linguagem corporal, vai desde onde, em qual parte do percurso você está fazendo força. Às vezes eu fazia força gerada para abrir alguns pontos para poder andar muito mais abaixo em outras sessões. E nessas sessões eu sabia que ia ter variação de posição. Então, como em Andorra a gente tinha um trecho de single track, ali eu poderia andar um pouco abaixo do que eu poderia andar para eu recuperar mais, mas o cara que estava na terceira ou na quarta roda, ele não tinha o visual disso. O cara que estava na segunda roda tinha. Mas como eu fiz praticamente todas as voltas na ponta, a segunda colocação, a segunda mudou sempre. Então, é difícil o cara perceber a minha fraqueza. Então, onde os caras conseguiam me ver, eu estava sempre respondendo bem, eu estava sempre muito potente. Isso são coisas que vão criando uma figura dentro da cabeça dos seus concorrentes que decisivo no momento de bater o martelo, né? No momento de definir a prova. Assim, são várias pequenas coisas, são minúcias, cara. O próprio Campeonato Mundial de Maratona, posso mais detalhadamente, mas foi uma prova que eu ganhei na cabeça. Fisicamente eu tinha condições de estar no pódio. Mentalmente foi a diferença para eu ganhar ao invés de estar só no pódio. No pré-prova em si, no cross country, a gente precisa encontrar um equilíbrio mais eficaz e andar muito rápido e ainda assim economizar energia. A grande diferença no cross country é que você não sai muito do limite, né? Você não chega a sair de uma zona muito de desconforto. Quando você compara com a maratona, um KPF, por exemplo, um campeonato mundial de maratona, cara, o ritmo é muito próximo, na verdade, apesar de ser uma prova de 1h30 para 5 horas. A diferença são de recuperação. O ritmo num campeonato mundial de maratona, inicialmente ele abaixa. Ele chega quando a prova é desse nível, você não chega a baixar o batimento, a ter um momento que é mais tranquilo, algo do tipo. Mas você tem descidas que às vezes duram 5, ou como no Mundial de Maratona, a descida mais longa a gente tinha 10 minutos de descida. Então, numa descida de 10 minutos, você conseguir, em algum momento, entendendo de qual é o seu objetivo dentro da prova, você consegue ter um período de baixa, de recuperação. Você tem até a contração isométrica, né, pelos impactos e tudo mais,
Você está gastando energia, você está contraindo, trabalhando sua musculatura, mas o seu gasto metabólico ele abaixa um pouco. A intensidade que o seu corpo está trabalhando, ela é menor. Às vezes os impactos são até maiores, dependendo do que você está andando. O gasto muscular às vezes é até maior descendo do que subindo, mas a sua capacidade de atividade metabólica ela diminui. No cross country a gente não tem muito isso. No cross country o grande ponto, e isso foi uma das coisas que eu mais trabalhei tecnicamente, foi ser capaz de praticamente todos os topos de subida ao longo da prova, eu bato muito próximo do que é o meu batimento máximo. Então vamos supor, por exemplo, um campeonato mundial, não lembro agora exatamente, mas meu batimento máximo deve ter sido 190, 189, 190, algo do tipo. Praticamente todas as voltas, em todas as subidas, nas subidas mais longas, o não chegava a 187, 188. Então é sempre muito próximo do topo. E aí você tem, às vezes, descidas de 30 segundos, 40 segundos, ou trechos um pouco mais baixos, que você abaixa esse batimento para 180, um 79, 78 vai ser o mínimo. Você não abaixa mais do que isso. Então, o grande desafio é um balanço entre andar muito no limite, mas quando você entra num trecho de pilotagem, você ainda está andando de forma tensa, mas você precisa construir uma fluidez, uma maciez, suavidade na sua pilotagem, que você ainda vai ser rápido, mas vai conseguir abaixar 4, 5 BPMs. E isso é o que possibilita na próxima subida você acelerar de novo e chegar no seu novo. O grande desafio no XCO, principalmente a nível internacional, é esse. E quando você vai para provas menores, acaba sendo muito diferente. Como você não tem tanta disputa de colocação, como o pelotão tão saturado, você acaba podendo ir no limite e depois ter mais tempo para recuperar. A situação de prova, ela te permite mais isso. Então, é por isso que às vezes é menos complexo você desempenhar cross country com menos atletas tops, mas tem alguns caras tops. É fácil você achar o seu jeito de entregar performance do que quando você tem que entregar performance dividindo a pista com outros caras. Você entrega a performance no padrão que vai te deixar vai te permitir uma pista limpa, vai ter sempre alguém tirando a tua colocação. Então se você erra o ritmo, você não vai perder 5 segundos, você vai perder 5 segundos e talvez 3, 4 posições. E aí, por perder 3 posições, esses 5 segundos não é uma coisa que quando chegou na sessão que você vai bem, você consegue e tirar a diferença de novo. Eu acredito que tenha sido a prova mais emocional para mim por uma série de fatores, cara. Por ser Campeonato Mundial de Maratona, que foi uma prova que eu me dediquei muito ano passado e tive um dia realmente horrível. Por ser na Itália, num lugar a 20 minutos de onde eu morei, e um lugar que foi um período de muita crise pessoal para mim, que eu fiquei muito em cima do muro, muito incerto se seria possível eu prosseguir com uma profissional ou não. Por ser um campeonato mundial no final de um ano tão especial para o Brasil, para o mountain bike brasileiro, por ser o título mundial por si só. Então, assim, cara, foi uma enchida de emoções, assim, para mim como um todo. Durante a prova, para ser sincero, eu estava super frio, cara. Isso é um bom estado de competir. Consciente, lúcido do que eu estava fazendo. Então, tem uma coisa assim que é muito do brasileiro, né? Que o brasileiro fala, tem que ter raça e tal. Não é muito, não. Se você deixar ações aflorar, você vai fazer besteira. Você vai desregular o seu corpo, você vai errar a pilotagem, você vai se tornar menos eficiente. Então, as emoções você tem que usar nos momentos certos, assim, na preparação, em algumas situações específicas, mas durante uma prova de 5 horas, não é um lugar de você ter muitas emoções, não, independente da situação. Se você está
na frente aberto, quando você está sobrado em algum momento, você está tentando fazer um ataque decisivo, você tem que se manter lúcido, você tem que se manter consciente. E eu acho que isso, de uma certa forma, cara, pelo menos eu fui. As emoções que eu sentiria por cada situação que o ambiente tá me trazendo, parece que eu armazeno, cara. Parece que eu guardo num lugar e quando eu cruzo a linha de chegada, assim, às vezes eu tento até me conter, cara, mas quando tem coisas importantes por trás para mim, eu explodo de um jeito que eu não sei nem explicar, uma intensidade emocional assim muito grande mesmo. E virar essa chave, cara, é uma das coisas que mais me fascina no esporte, para ser sincero, porque realmente parece que eu cruzo a linha de chegada em algumas situações, né? Parece o disjuntor desarma. São duas pessoas completamente diferentes, cara. O Henrique, quando tá na competição, é muito mais. Eu ajo muito mais por instinto que por racionalidade. Obviamente, esse instinto eu construo com racionalidade. Então, Sim. não é que eu faço as coisas como um bicho, mas a maneira como eu vou competir é a sequência de todos que eu fui trabalhando ao longo da temporada, dos treinamentos, na parte mais técnica, na parte física, e eu só tento administrar as coisas, só tento manter a calma, assim. E acho que no mountain bike uma das coisas mais legais que eu acho é justamente isso, pelo menos no meu caso, né, do jeito que eu gosto de competir. É ser um cara frio, ser um cara super calmo numa situação muito intensa. Então, assim, são os polos mais extremos. Como é que você vai ser tranquilo num esporte que demanda tanta intensidade, tanto sofrimento, que te traz tantas emoções variadas, né, ao longo de uma competição. E acho que é isso que eu tenho aprendido mais. No Campeonato Mundial e outras provas também no ano, eu consegui identificar isso, enxergar isso de uma forma bastante clara. E isso é bom para mim. É uma coisa que eu venho trabalhando e que agora eu consigo entregar com mais facilidade. Estou um pouco mais maduro nesse sentido de saber o que eu preciso pré-prova para chegar na corrida e não ter nenhuma surpresa, né? Então, nessa parte prova, eu acho que eu vejo que eu amadureci bastante e é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, cara, uma das coisas que eu mais curto no meu trabalho. Chance de fato de vitória, ela era pequena, mas tudo que eu fiz foi eu não corri para um bom resultado. Poderia até ter me dado um bom resultado, como, enfim, a situação de prova acabou se desenvolvendo para isso. Mas para vencer, como eu corri foi para vencer. Então, explicando era a última prova internacional, né, o Campeonato Mundial, última chance de um grande resultado da temporada já muito boa. Então eu comecei desde o pré-prova a selecionar coisas que me permitiriam fazer uma prova diferente. Então a primeira coisa, a gente avaliou o percurso, que a gente tinha de informações do percurso. E eu sabia que 95% dos caras rasteio. Minha escolha foi suspense. Por quê? Porque eu tinha que entregar performance onde os caras não entregariam, eu tinha que trazer uma dúvida na cabeça dos caras e eu tinha que forçar os caras onde eles não teriam tanta facilidade. Então, a escolha da já foi determinante. A gente reconheceu o percurso e a gente fez um percurso inteiro. E o trecho que a gente mais repetiu, que a gente falou, aqui é o ponto-chave da prova, foi a descida mais longa no meio da prova. E isso tinha um porquê. Então, no dia da prova,
o que que era a minha estratégia? A primeira 1h15, 1h20, a gente tinha as subidas mais duras, principalmente a primeira subida, 3 quilômetros com 900 metros de desnível, talvez a subida mais dura que eu já tenha feito, com descidas muito rápidas, não tão técnicas, mas rápidas e super íngremes, com pedras soltas e tudo mais. Eram descidas que você contraía bastante o corpo sem perceber. E depois a gente tinha um trecho de uma transição, e aí a gente começava a fazer as subidas mais longas do percurso, o meio da prova. Na primeira parte da prova, como foi? Eu sabia que os caras iam me enxergar como, pô, beleza, ele é um atleta rápido, ele está vindo de um top 5 no Campeonato Mundial de XC, de uma boa temporada no XC, então, obviamente, na primeira 1h30 o cara vai estar lá. Isso era mais do que esperado para o pelotão. E aí eu joguei um pouquinho o contrário. Na primeira subida, por exemplo, eu estava sempre em situação de prova, né, em situação de, mas sempre demonstrando uma certa fraqueza. Flutuava muito entre a 10ª colocação no rabo do pelotão, e aí tinha algum trechinho, eu reagia um pouquinho, ia para a segunda, terceira roda, e ficava meio que jogando isso. Então, eu não demonstrei um conforto como os caras esperavam. Por exemplo, o Grotz, que é um atleta que mesclou as duas modalidades também, e fez acho que top 15 no Mundial de XC, na primeira subida, o cara bateu e foi embora. Ele 25 segundos de frente, isolado na liderança. E eu usei as descidas, ganhar tempo e não gastar muito o meu corpo. Então, o que eu fazia? Na primeira subida, eu saí do problema, como eu costumo falar, saí do problema, eu forcei um pouco mais nos últimos 500 metros de subida, desci na terceira colocação, atrás do Fluker, que é um cara que pilota World Class, né? E usei a referência dele e tal. Perfeito. A gente começou a referência para o Grotz e começou a botar os caras, os maratonistas, sob pressão. Os caras começar a forçar muito para segurar esse ritmo. E eu estava andando mais ou menos de boa. Nas subidas seguintes, sempre quando a gente conectava com o pequeno grupo, quando a gente chegava próximo do GPM, né, do Grande Prêmio de Montanha, eu sempre aliviava um pouquinho. Eu sempre perdia 5 segundos, 8 segundos para descer. Eu sempre perdia a roda. Virava uns 10 metros atrás do último cara do pelotão, que, né, em alguns momentos eram mais ou menos 5 caras e a gente era perseguido por um outro pelotãozinho. Então, assim, dava um solucinho e tal e descia. Isso por duas coisas. Eu economizava um golinho, que eu conseguia tirar soltagem na descida, e eu criava uma imagem também de que, pô, o cara não está tão bem. Então, é uma peça a ser descartada. Essa foi a minha postura na primeira 1h30. A partir de 1h30 de prova, a gente, quando começou a pegar as subidas mais duras, eu comecei da subida, em algumas ali, eu dava uma pancada. Então eu pegava a ponta, dava 1 minuto, 1 minuto e meio e tirava o pé. Aí tirava o pé, ia meio que pro meio do bolo. Então eu sempre esticava um pelotão, que nesse ponto era um pelotão, quando a gente entrou nesse maciço da prova, a gente estava num pelotão de 15 caras, mais ou menos. Então eu sempre esticava, às vezes, dependendo do trecho, eu cheguei até a abrir 2 vezes assim, um gapzinho considerável, em 2 subidas, e tirava o pé. Então, isso foi para construir uma outra imagem. Pô, subindo tão bem, mas ele é super explosivo. Então, a gente não consegue arrancar com o cara. Só que quando eu tirava o pé, eu tinha sobra ainda. Então, eu voltava para o pelotão, mas eu não estava no meu limite. Eu estava ainda controlando. E toda vez que eu forçava, eu fazia os caras se ativarem de um jeito que eles não estão acostumados a se ativarem. Então, o que eu tentei fazer foi construir uma pequena marca em mim e tirar os caras, né? Tirar a cobertura do bolo que a gente fala. Os caras estavam com bolo ainda, mas eles perderam a cobertura do bolo, eles estavam gastando sem ver. E aí foi avançando, chegou o momento que eu tive que investir realmente. Aí nessa parte da prova foi onde eu
baixei a cabeça e pô, assumi. Se eu quiser fazer alguma coisa aqui hoje, eu tenho que sofrer aqui agora. Que foram nas subidas mais rápidas, foram nas duas subidas onde a gente atacou. Uma primeira subida de 20 e poucos minutos, depois tinha uma transição com uma outra subida de single track e uma outra subida de asfalto mais longa que ia até o refúgio. E aí, nessa primeira subida, quando ele atacou, eu respondi. E aí eu respondi tentando mostrar um certo controle. Aí eu cheguei a abrir com o Pais, com o Medvedev, e o Kashmaya ficou perseguindo os 10 segundos da gente, ele reconectou. E aí tinha um outro trechinho de terra antes da subida de asfalto, de single track, que nesse trecho eu forcei um pouco mais, junto com o Medvedev. E eu sabia que não era um trecho desse, mas eu queria principalmente que o Pais gastasse um pouco das pernas dele, porque eu sabia que ele é o melhor escalador que tem no mountain bike, principalmente nessas subidas mais roladas. Segunda coisa é que o cara que ele desempenha bem a altitude. E quando para a subida mais longa, a gente acho que foi de 2.000 a 2.400 e pouco. Então, eixo de altitude mais elevado da prova. E eu tinha que tirar um pouco do frescor das pernas dele nessa parte para retardar o ataque de subida mais longa. E aí, nessa subida mais longa, foi onde a gente calculou o que eu deveria fazer para tentar em situação de vencer a prova. E a gente fez a descida mais longa algumas vezes, eu e o Max, a gente teve pneus diferentes, a gente checou os pontos de ultrapassagem que tinha nessa descida de mais minutos e a gente calculou com as nossas bikes, com a nossa capacidade, se a gente virar com pista limpa num gap de 1 minuto para a ponta, para os maratonistas, a gente tira na descida. Então, nesses 10 minutos, a gente, sim, obviamente, investindo, a gente conseguiria tirar 1 minuto. E aí, quando chegou nessa subida, estava num grupo de 7 caras, o Paz botou um ritmo logo no começo, com 1 quilômetro, ele começou a botar um ritmo, só que ele segurou o ataque dele. Quando ele chegou a mais ou menos, acho que 3,5 do topo, aí ele atacou. Ele atacou, e aí eu falei, putz, agora eu tenho que ir, agora eu tenho que sofrer. O Gasmaia foi, a gente ficou perseguindo ele, acho que durante 1,5 km, a, sei lá, 10 metros. Só que o meu grande foco era conseguir outros caras. Eu precisava ser na frente dos outros caras, e eu precisava chegar num ponto da subida de eu explodir, que eu poderia soltar o meu ritmo, deixar os caras abrirem, para aí sim eu usar o meu trunfo, que era a descida. Então, quando eu cheguei a pouco menos de 1 quilômetro do topo, eu estava, obviamente, muito no meu limite. Eu poderia ter tentado ir mais com o Gasmaia e manter aquela distância para o Paz, mas eu tirei o pé, porque a gente tinha, sei, uns 25, 30 segundos para os caras que estavam perseguindo. Tinha 1,5 km, um pouco menos de 1,5 km para o topo. Então, numa conta simples, eu tinha 15 por 500 metros, que eu poderia ter de déficit, e ainda dropar dentro do tempo que para mim era necessário tirar o gap com conforto. E aí eu tirei um pouco o pé, em uma das curvas eu tirei um pouco o pé, consegui abaixar ali 2 BPM para eu virar no topo. E aí é uma aposta do que os caras vão conseguir fazer, mas os caras também já estavam no limite. E aí o Gasmaia acabou conseguindo com o Paz, eles trabalharam um pouco juntos e eles viraram no topo 28 segundos na minha frente. E eu virei com um gap considerável para os caras atrás. Aí quando eu virei a 28 segundos atrás dos caras, aí eu estava tranquilo. Aí eu acabei tirando de 28 segundos na primeira partida, eu já reconectei. Aí eu fiz a ultrapassagem nos caras. Na segunda parte da descida, eu ainda abri um pouquinho. Eu poderia até ter tentado abrir mais, mas forcei muito na primeira parte para reconectar rápido e tentar ultrapassá-los no único ponto que tinha de ultrapassagem da descida. Então, se eu tivesse descido
com mais fluidez, eu tiraria o gap da mesma maneira, mas talvez eu gastaria menos energia, mas não teria tanto tempo. Então eu forcei muito na descida na primeira parte, consegui ganhar posições e desci a outra parte meio zoado, mas ainda consegui abrir dos caras, abrir entre 10 e 15 segundos do Gasmeier e acho que 20 paz saindo da descida. E aí depois disso, aí eu tive que mudar novamente a minha estratégia, o que eu ia fazer. E aí, como, enfim, era uma prova que já estava pesada para mim, eu tinha 40 quilômetros mais ou menos para o final ainda, eu tinha que administrar como que é isso. Então, eu tentei pilotar com o máximo de possível, instigar os caras a virem no meu ritmo. Então, eu desci até um pouco mais devagar do que eu poderia. Tentava usar linhas um pouco mais abertas, que batiam um pouco mais. Às vezes você instiga o cara a jogar na mesma linha que você. Isso é mais impacto que o cara recebe. E aí é uma conta que você vai acumulando. E aí nas subidas, quando eu sabia que a descida estava próxima do fim, eu abri os freios. Aí eu soltava, me machucava mais na descida para chegar nas subidas e tirar o pé. Então eu recuperava um pouco nos primeiros 45 segundos de ida, até os caras encostarem, e aí a gente forçava junto. Então eu reduzia a minha subida e eu machucava um pouquinho os caras na descida. Isso foi a minha estratégia no final. Eu fui trabalhando assim o tempo inteiro. Em vários pontos eu conseguia soltar na descida, um pouquinho e depois tirava o pé. Então eu sempre instiguei os caras a andarem de uma forma agressiva para voltar rápido. Eu sempre simulei certos ataques para que os caras tentassem descarregar mais potência. E isso era a minha única alternativa de tirar ainda mais da cobertura do bolo dos caras para o final, para eles não chegarem com pernas nas últimas subidas, principalmente nas últimas duas subidas, que a gente tinha que eram razoavelmente longas, cerca de 4, 5 minutos, para os caras não terem a confiança da subida, já bater, segurar e talvez eu sobrar um pouquinho, se os dois caras passam, eles abriam e iam embora. E aí foi essa maneira que eu fui trabalhando. Então, no final da prova, eu sabia que os caras se entregariam se eu fosse pro sprint junto com eles. E no sprint final, cara, sinceramente, eu tava quebradaço, velho. Tava zoadaço. A maneira como eu arranquei, a maneira como eu me expus, desanima, sabe? Porque já tá com mais de 5 horas nas provas. Você já investiu pra caramba, você já tentou outros ataques, não foi. E aí um cara que, pô, é o cara do cross country, short track e tal, não sei o que, o cara se entrega. Eu fiz um ataque super longo, porque eu fiz um sprint de 500 metros, não foi um sprint final, né? Foi um ataque. Eu inibi principalmente o cara e o pai de cara de não imprimirem um ritmo forte, porque era uma subida pesada, cara. Não parecia, mas era uma subida bem pesada, um terreno, um saibro bem macio. E que se os caras botassem uma tocada de baixo, pegada muito constante, talvez me machucaria e eu, nos últimos 100 metros, eu não teria nem a força para sair do cilindro e arrancar. Então foi o jeito de eu dar essa mensagem nos caras e ver o esforço que eles poderiam fazer que seria melhor para eles. Aí os caras deixaram cada vez mais tomar conta da prova e ganhei a corrida sem ser o mais forte, mas sabendo competir. A minha diferença, obviamente, durante toda a prova, nunca foi grande para ninguém. É o que eu sempre falo. Não é que você ganha a prova mentalmente ou com estratégia. Você precisa estar em condições de competição. Você precisa estar lá. Então, isso é uma mão cheia que você tem. Não é que é uma lista grande. Então, eu estava nessa lista. Eu estava, talvez, nos 5 caras, certamente nos 5 caras mais fortes da prova. Depois disso, é ter um bom plano de corrida, é ter frieza para aplicar esse plano de corrida e talvez a sua estratégia seja a melhor do dia. E aí você contorna as coisas para o seu favor. No final das contas, o jeito que eu competi pareceu que de longe o mais forte na prova.
que eu era o único cara sempre em condições de disputa, né? No começo da prova, eu estava mais próximo das fugas, eu estava sempre em controle, eu estava sempre seguindo os caras mais fortes, fazer algumas fugas e abrir sozinho e voltava para o pelotão. Então, aparenta que eu era de longe o mais forte em alguns momentos, mas na verdade foi só um bom plano de corrida bem executado. Eu corri para ganhar, então eu tinha que potencializar de todos os jeitos a minha capacidade para que eu pudesse ser capaz de fazer a diferença no final. Então, se eu tivesse investido tudo para subir 28 segundos mais rápido, descer na roda dos caras, perder energia pra caramba vindo e não ia conseguir ultrapassá-los descendo e ganhar tempo. Então, é o jeito é o que eu falei, é usar o que você tem de uma forma mais inteligente. Então, eu era um cara que descia mais que os caras e estava de full suspension. Então, poxa, eu tinha que usar o que eu tinha. L'intero anno chi si aggiudicherà l'oro in questa prova davvero durissima, 102 km, 4.200 metri di dislivello da affrontare per questi ragazzi che sono in gara da 5 ore, 5 primi e 10 secondi in questo istante. Sì, Avansini sembra che sta cercando tutti, eccolo là, sta cercando con tutte le forze di rientrare sull'austriaco, però Paez è davanti, veramente ormai stanno dando tutto. Attenzione però all'austriaco che si sta riportando sotto, lì vediamo, qui ci sono purtroppo tanti alberi, quindi vegetazione fitta, non è facile vederli. Attenzione però a Geismar che sta riportandosi sotto al numero 11 a Leo Paez, il colombiano un po' più staccato Avansini, ma non è morto ancora Avansini, rientra su Geismar. Attenzione, sono ancora alla fine di questa gara, alla fine dopo 5 ore quasi attardato in vista della volata che si concluderà soltanto qui sul traguardo da dove vi stiamo parlando, gentili telespettatori di Rai Sport. Allora avanti ancora Leo Paez, poi Geismar con il numero 10 l'austriaco che si sta riportando sotto, guardate, e Avansini che non molla, incredibile Luca. Oramai ci siamo sull'asfalto. Oramai siamo veramente a poco. Paez ha fatto di tutto per attaccarli, anticiparli, perché lui non è velocissimo, quindi quello che rischia più di tutti è Leonardo Paez. Geismar, Paez o Avansini, Geismar o Paez, ancora avanti l'austriaco con il numero 10, poi dietro c'è Avansini col numero 38, Paez col numero 11, momentaneamente terzo, si studiano, si guardano, attendono di scattare l'uno in faccia all'altro per conquistare la maglia con l'Iride, per conquistare il campionato del mondo mountain bike marathon con il numero 10 l'austriaco avanti col numero 38 Avansini, ultimo momentaneamente Leo Paez con il numero 11. Aumenta il ritmo dei tre concorrenti, dei tre ragazzi che si stanno giocando la vittoria dopo 5 ore e 7 primi. Sta cercando di non fare passare davanti Avansini, ma Avansini a quanto sembra è il più veloce, quindi eccolo là che attacca adesso. Va avanti allora il brasiliano con il numero 38 e la tradizionale maglia gialla, poi c'è Geismar col numero 10, poi Paez, sono tutti incollati, incredibile, meritano tutti e tre una vittoria, ma non è possibile, quindi qualcuno farà più male agli altri due, sarà Avansini, sarà Geismar, sarà Paez per il momento, e Avansini avanti, non mollano però gli altri due. Avansini con tutta la grinta, con le residue energie che restano nelle gambe dell'atleta brasiliano, ma non molla Daniel Geismar, austriaco, classe 1989, più attardato a questo punto con il numero 11 Hector Leon Paez. Avansini, Geismar sembrano ormai i due che si contenderanno la vittoria. 250 metri, curva secca, vedete qui, però Avansini è il più favorito sicuramente, perché adesso cercherà e avrà anche il modo di non far entrare all'interno l'austriaco. 200 metri ormai, Avansini avanti con la maglia gialla, il brasiliano, poi Geismar, Daniel Geismar, l'austriaco, ormai Leo Paez è fuori, dovrà accontentarsi per l'ennesima volta di un bronzo ai mondiali, niente da fare neanche nell'anno pari per lui, dopo che Avansini, nel 2013 e nel 2015 ha conquistato il bronzo. Avansini avanti, non molla Geismar, Avansini però a questo punto va a prendersi il titolo mondiale. Hector Avansini, brasiliano, davanti a Daniel Geismar, l'austriaco mountain bike marathon, va a spodestare il trono di Alban Lakata, l'austriaco che ha portato per
tutto il 2017 la maglietta, piange, lacrime di gioia per lui, per Avansini, che è stato anche furbo su quella salita a far scendere gli altri due atleti, gli altri due avversari. Lacrime di gioia dunque per Enrique Avansini, che ha vinto il titolo mondiale Mountain Bike Marathon 2018. Urlo, liberazione per lui. Enrique Avansini è campione del mondo dopo 5 ore e 8 minuti di gara davanti a Daniel Geismar, l'austriaco col numero 10. Paez purtroppo per lui, ma grande gara ancora una volta sul terzo. Col numero 5 Porro potrebbe chiudere in quinta posizione e sarebbe un risultato davvero importante. Sì, Avansini non ci crede neanche lui, anche perché essendo un ragazzo che viene dal cross country, fare un numero del genere oggi veramente è stato un grande. Vediamo le bandiere tricolori, ma torniamo primo piano grazie alla nostra regia su Avansini. Dunque stavolta l'Austria si deve accontentare dell'argento, non più sul gradino più alto del podio come lo scorso anno e tante altre volte con Alban Lacata e quindi non è riuscito a infilarlo. Sì, lo svizzero forse era Florian Vogel, sì, era Vogel. Vogel, vero? Quinta posizione, niente medaglia, ma grande gara comunque degli azzurri, grande gara della nostra selezione. Seleção, no? Guardando Enrique Avansini. Rivediamo, vai Luca. Ma già qua aveva vinto, perché chi faceva questa curva per primo, soprattutto se mandi davanti uno che è abituato a fare le volate nel cross country, è normale che è difficile. Poi aveva più gamba sullo scatto, perché avete visto che l'ha staccato da ruota, quindi non c'è stata storia in volata. E vince allora Enrique Avansini. È incredibile, guarda il pubblico come si è stretto attorno al neocampione del mondo, sembrano saltati fuori da sotto le zolle. Adesso c'è veramente una marea di gente intorno a Enrique Geismar e a Leo Paez, ancora una volta terzo. Eccolo qua, maglietta del Brasile, Ordine Progresso, quindi il brasiliano va a prendersi il meritatissimo applauso del foltissimo pubblico qui di Auronzo, da dove partiva questo campionato del mondo e dove è arrivato il campionato del mondo, e dove aspettiamo, lo ricordiamo ovviamente, anche le ragazze sullo stesso traguardo, sullo stesso posto dal quale vi parliamo. Noi siamo qui nello studio di fronte alla... Siamo contenti per Sentiamo un attimo cosa dice, scusa Avansini, se lo riusciamo a prendere l'audio dalla flash interview per quanto riguarda l'UCI, che ha organizzato ovviamente questo mondiale con l'organizzazione italiana, ovviamente con Massimo Panighel, presidente del comitato organizzatore, e Pedali di Marca che ha organizzato. Allora è tutto pronto, sentiamo. Vediamo tutte le emozioni e siamo qua a chiederti se è stata la gara più bella della tua carriera. Sicuramente è stata la più dura. Oggi è davvero una giornata, un percorso molto impegnativo. Io ero in buona forma, settimane scorse abbiamo fatto i mondiali cross country, ho perso la medaglia per un po', ho perso il podio per qualche secondo. Oggi volevo provarmi e è stato incredibile. Sono stato in controllo, ma faceva fatica tutta la gara, specialmente la prima parte, russo Medvedev che girava abbastanza forte, e poi Kashmaier e Leonardo che mi hanno staccato sulla salita più lunga. Sapevo che potevo rientrare in discesa, io ero l'unico nel gruppo di testa con la full, allora ho giocato, perdevo un pochettino in salita, però in discesa mi ho divertito tanto e anche guadagnato un po' di tempo. Non ho ancora parole, la mia vita come corridore è venuto, io sono venuto da giù in fondo, e arrivare a campione del mondo è una cosa che non ci sono parole per spiegarti. Sono più che contento, specialmente in Italia. Io abitavo qua vicino quando ho iniziato la mia carriera da professionista, allora diventare campione del mondo qua in Italia è ancora più speciale per me, incredibile. Davvero bravo. E quindi come festeggi stasera? Vediamo quanto ho di energia, ma vediamo. Almeno voglio mangiare una bella pizza con la mia squadra, perché abbiamo fatto una stagione incredibile, gare a tappe, la Coppa del Mondo cross country o short track, secondo nel ranking UCI cross country,
per chiudere questa stagione fantastica, campione del mondo, no, non ci credo. Beh, direi che la pizzetta ci sta tutta e di nuovo congratulazioni, sei stato bravissimo, complimenti. Grazie mille, grazie. Enrique Avancini, allora neocampione del mondo marathon di mountain bike, la mia vita come atleta è cambiata, sono arrivato al top, tratteneva a fatica l'emozione. Con noi ci ha raggiunto allora subito da Samuele Porro una quinta posizione con un pizzico di rabbia.